Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal para falar inglês. Esse é mais um vídeo da série Gramática Descomplicada. Hoje nós vamos estudar um grupinho de palavras que se chama Reflexive Pronouns. Reflexive Pronouns. Quem são? Onde vivem? O que comem? Os Reflexive Pronouns. Reflexive Pronouns são essas palavrinhas que você está vendo aí, ó, no nosso quadro branco, que termina com self ou com selves, né? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. Tá, tudo bem. Vamos começar direto com os exemplos. Como que a gente usa isso no português? Por que é importante estudar e saber usar essas palavrinhas? Basicamente, você vai precisar delas em quatro situações. Elas possuem 4 situações de usos diferentes na língua inglesa. A primeira delas é quando a gente fala de uma pessoa que pratica, que quando a pessoa que pratica uma ação é a mesma pessoa que sofre a ação. Meu Deus do céu, tô entendendo nada. O que é isso? Vamos lá então, direto para os exemplos aqui, ó. Ele cortou-se com o vidro quebrado. Quem cortou? Ele, né? Ele cortou quem? Cortou a si mesmo, né? Ou cortou-se. No mais popular aqui no nosso dia a dia, eu acredito que eu falaria assim, ele se cortou com o vidro. Ele se cortou com o vidro, né? Então, ele corta, ele pratica a ação e ele mesmo sofre a ação. Então, essa é a primeira regra aí de uso dessas palavrinhas. Então, ele cortou-se com o vidro quebrado. He cut himself on the broken glass. He cut himself on the broken glass. Embaixo, ó. He cut himself on the broken glass. Mais um exemplo. Ela preparou uma xícara. Uma xícara de quê? De chá. Esqueci aqui, ó. Ela preparou uma xícara de chá para si, né? No popular aqui, talvez eu diria assim, ela preparou uma xícara de chá para ela mesma, né? Não para outra pessoa. Ela mesma preparou para ela beber a xícara de chá. Então, ela preparou uma xícara de chá para si mesma e sentou-se em frente à TV. She made herself a cup of tea and sat down in front of the television. She made herself a cup of tea and sat down in front of the television. Sat é o passado de sit, do verbo to sit. No passado, sat. E sat down, sentou-se em frente à TV. Opa! Então, a mesma ideia, né? Tranquilo até aqui, né? Muito fácil, né? Então, em português, isso eles prepararam para si mesmos, ele preparou para si, ele se cortou, ela se machucou, nós nos machucamos, né? A gente pratica e sofre a ação. Essa é a ideia número 1, tá bom? Mais um exemplo aqui, ainda nessa ideia, ó. Os pais geralmente se culpam, né? Quem culpa? Os pais culpam. Culpam a quem? Culpam a si mesmos, né? Eles se culpam. Então, geralmente a gente expressa essa ideia com essa palavrinha aqui, se. O que eu quero, o que eu não quero que você faça aqui? Então toda vez que eu ver essa palavra vai significar se. E aí, num contexto completamente diferente, quando você está, por exemplo, hipotetizando, se eu fosse milionário, aí você pega e coloca uma dessas palavras aí. Não vai fazer sentido nenhum, tudo bem? Aqui você tem que se ater à ideia primeiro, entender a ideia. Depois a gente associa aqui com a tradução. Os pais geralmente se culpam pelo jeito que suas crianças se comportam. Parents often blame themselves for the way their children behave. Parents often blame themselves for the way their children behave. Children, plural de child, tá?
Então não existe children's, ok? Um errinho comum aí também, na hora de falar, né? Porque o nosso plural é feito com S. No inglês também, a maioria das palavras o plural é feito com S, mas aqui uma palavrinha irregular, um plural irregular, diferente, né? Parents often blame themselves for the way their children behave. Tudo bem, então eu me culpo, você se culpa, ele se culpa, nós nos culpamos, vocês se culpam, eles se culpam. Ideia número 2. Ideia número 2. Para enfatizar. O que eu quero dizer com isso? Enfatizar o quê, né? Vamos para os exemplos, que a gente só entende melhor as coisas com exemplos, né? Então aqui, ó, peraí, deixa eu dar uma despoluída no nosso quadro de aula. Isso, beleza, calma. Aí, perfeito. A palavra de ênfase que eu estou querendo dizer aqui é o próprio diretor da empresa escreveu para nós, para se desculpar pelo serviço terrível. Tá vendo que essa frase ela faria sentido perfeitamente se eu tirasse a palavra próprio daqui, né? Se eu dissesse, o diretor da empresa escreveu para nós para se desculpar pelo serviço terrível. Mas eu quero enfatizar, né? Quero enfatizar. Quero dizer que foi o próprio diretor. Ele mesmo fez aquilo. Então, para dizer isso em inglês, basta eu fazer isso aqui, ó. Falar dessa forma aqui. Tem dois jeitos de falar isso. Ó, vai entender. The director of the company wrote to us himself to apologize for the dreadful service. The director of the company wrote to us himself to apologize for the dreadful service. Então, ó, o diretor da empresa escreveu para nós, ele mesmo, para se desculpar pelo serviço horrível, pelo serviço terrível. Então, tá vendo a posição que essa palavra entra na frase, né? Um pouco diferente da forma que a gente usa em português. Tem uma segunda opção aqui, que me agrada até um pouco mais. Quer ver? Poderia perfeitamente dizer dessa segunda maneira aqui, ó. The director of the company himself, wrote to us to apologize for the dreadful service. Então, traduzindo literalmente, o diretor da empresa o próprio diretor da empresa, né? Seria intuitivo talvez tentar colocar essa palavra aqui, mas não fica bom, não dá certo, estaria errado essa construção. O próprio diretor aqui não dá. Então eu tenho que jogar depois, ó. Depois da pessoa que eu tô falando. Aí fica beleza, fica ótimo. Eu falo aqui, ó, quem que é a pessoa, o diretor da empresa, e aí coloca a palavra logo em seguida para enfatizar. O próprio diretor da empresa escreveu para nós para se desculpar pelo serviço horrível. Só uma curiosidade aqui, ó, essa palavra me chamou a atenção na hora que eu estava preparando essa aula para vocês. Apologize, com S, porque normalmente eu escrevo essa palavra com Z. Aí eu fui pesquisar no dicionário e estava lá no dicionário da Oxford, que no inglês britânico se escreve lá a opção com S. Desculpar-se, tá? To say you are sorry for something. To apologize. Beleza, ideia de ênfase, né? Vamos ver mais uma com essa ideia de ênfase, então? Ó, deixa eu limpar meu quadro aqui para não ficar muito poluído aí sua tela. Pais e professores sempre passam para suas crianças o que eles mesmos foram ensinados, ou o que lhes foi ensinado, que foi ensinado para eles mesmos. E isso continua por centenas ou até mesmo milhares de anos. Em inglês. Vamos subir aqui o nosso texto. Aí, ó. Parents and teachers always pass on to their children. Parents and teachers always pass on to children what they themselves have been told. O que eles mesmos
foram ensinados. Eu coloquei aqui ensinados, entre aspas, porque não seria uma tradução literal aqui não, né? O que told, né? What they have been told é o que lhes foi dito. O que lhes foi dito, o que foi dito para eles, né? Mas aqui no sentido, como a gente está falando, pais e professores, para as crianças, no sentido de aprendizado, eu traduzi dessa forma aqui, tá bom? E isso, né? Isso continua. And this has been going on for hundreds or even thousands of years. Então, mais uma vez, eu poderia perfeitamente arrancar fora, tirar fora essa palavra aí, mesmos, né? Ou themselves. E a frase continuaria perfeita, linda, maravilhosa. A única coisa é que é igual é a ideia que a gente está falando aqui, né? Você dá ênfase para a pessoa, né? Eles mesmos, eles próprios, quando a gente fala assim em português. Ok. Vou chamar a atenção aqui também para um detalhezinho aqui, ó, só para essa construção aqui, ó. This has been going on. Isso has been going on. Has been going on, quando eu uso esse has been aqui, e a ação que segue aqui, o go, no caso go on, com o ing, eu estou falando de algo que começou e continua acontecendo, né? Uma coisa que começou no passado e continua acontecendo repetidamente. Aqui, ó, essa ideia fica muito clara quando a gente fala por centenas ou até mesmo milhares de anos, né? Então, não é uma coisa que acontece só no presente, não posso usar o presente simples. Não é uma coisa que aconteceu no passado, não posso usar o passado simples. É uma coisa que, sim, começou lá atrás e se estende, acontece repetidamente até os dias atuais. Por isso, dessa estrutura. Has been. This has been going on. To go on significa continuar. Tá bom? Vamos adiante, então, voltando para o foco da nossa aula aqui, que é os reflexive pronouns. Terceiro uso dele aqui é muito importante e muito comum. Você vai ouvir isso o tempo todo. Até tem em música, você sempre vê isso, né? Que é o sentido de sozinho, alone. É o mesmo que eu posso usar a palavra alone como um sinônimo aí para os reflexive pronouns. Vamos ver então, vamos entender isso na prática aqui com os exemplos, tudo bem? Por que você não vai sozinho? Why don't you go by yourself? Why don't you go by yourself? Então, estou falando de você, né? You. Então, eu falo yourself. Então, tem que casar aqui, ó. O pronome reflexivo tem que casar com o pronome subjetivo, né? Em termos mais simples aqui, ó. O you combina com yourself. Beleza? Então, eu não posso falar you himself. Why don't you go by himself? Não tem nada a ver. Why don't you go by myself? Não dá. Então, you combina com yourself. Vamos adiante. Mais um exemplo. Olha só. As crianças prepararam ou fizeram toda a refeição sozinhas, né? Elas cozinharam a refeição, prepararam a refeição sozinhas. Então, os pais, a mãe, ninguém ajudou. Só elas. The children, as crianças. Se eu for trocar por um pronome aqui, qual seria? Eu, tu, você, nós, eles, né? Ou elas, no caso aqui, né? Eles. Então, é o mesmo que eu falar aqui, they, né? They. Então, veja que nem sempre o pronome aparece explícito ali. Eu estou falando da pessoa mesmo aqui, ó. As crianças fizeram toda a refeição inteira, entire meal. E aí, lembra que eu falei? Tem que casar os pronomes, né? They combina com themselves.
Então, a regra aqui, quando é plural, vai virar selves, ok? Ao invés de self. Veja que assim como no exemplo anterior, ó, by yourself, aqui é by themselves. Conclusão. Quando eu quero utilizar essa ideia de sozinho, sozinhos, com o pronome reflexivo, eu tenho que sempre colocar essa palavrinha aqui antes, tá? By. By myself, by yourself, by himself, by herself. A gente vai ver já a tabelinha dos pronomes. Primeiro, focando nos exemplos que fica mais fácil, né? Então, by, significando sozinho. A número 4 aqui, o uso número 4 desses pronomes, eu disse que eram 4 usos, né? O número 4 aqui é simplesmente para educação, né? Você dá um pouco mais, dá um tom mais de formalidade na sua fala. E assim, não é tão importante quanto os outros, não. Se eu tivesse que eleger aqui 2 dos usos mais importantes desses 4, eu colocaria a ideia lá do cara que pratica e sofre a ação, né? He cut himself on the broken glass. Ele se cortou no vidro. E a ideia do sozinho aqui, que você vai ouvir muito por aí. E vai utilizar muito dela. A ideia de ênfase também é legal, aqui não tão importante assim. A national trust... não, peraí. The National Trust is a charity depending on the support of people like yourself. Então ele está usando yourself aqui, ó, como se fosse you. Depending on the support of people like you. Seria o mais comum, né? O mais, não digo correto, mas o mais natural de se falar. Mas como ele quer dar bastante formalidade, um tom bastante educado para a frase, ele pode substituir aqui. Ao invés de usar you, ele usa yourself. Lendo de novo, ó. The National Trust is a charity depending on the support of people like yourself. The National Trust is a charity depending on the support of people like yourself. Então, a National Trust, né, eu vou não traduzir o nome aqui, mas se fosse traduzir seria a Confiança Nacional, né, uma instituição de caridade, né? A National Trust é uma instituição de caridade, né, uma instituição de caridade dependente da ajuda de pessoas como vocês. Depending on the support of people like you. Então, para fechar a tabelinha aqui, ó, dos pronomes, né? Eu disse que quando eles têm que casar, né? A pessoa que começa lá, o sujeito lá, se eu estou falando de você e vou falar sozinho, você estuda inglês sozinho, né? Um grupo aí autodidata em inglês, galera que é autodidata em inglês. You study English by yourself. Você estuda inglês sozinho. Se fosse vocês, ó, you... Vamos escrever aqui embaixo, então, um exemplo. You study English. Sempre com letra maiúscula, tá? País ou nacionalidade, no caso, idioma aqui. You study English by yourself. Você estuda inglês sozinho. Se fosse vocês, lá no começo eu não mudo. You do mesmo jeito, mas eu troco no final aqui, ó. Sozinhos. You study English by yourselves. E se fosse eu, então? Eu estudo inglês sozinho. I study English by yourselves? Nada a ver, né? Eu tenho que combinar, ó. Por isso que eu coloquei a setinha aí, ó, mostrando a tabelinha. I study English by myself. Ele estuda inglês sozinho. He. Aí aqui, ó, quem sabe a conjugação no presente, né? Eu tenho que trocar um pouquinho ali. Ele estuda, para ele e ela eu troco aqui. Tiro o Y e coloco o IS. He studies. He studies English by o quê? Qual que combina com he? Olha aí na tabelinha, by himself. He studies English by himself. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Porque falando igual pobre na chuva aqui. Garganta secou. It seria então tá, ela.
She studies English by himself. Não, by herself. Repeat. Her. Bem caipira, né? Sotaque padrão americano. Her. Herself. Herself. She studies English by herself. It não ficaria muito legal aqui na frase, não. Porque it eu não uso para falar de pessoas, né? Eu uso para falar de coisas no geral, que não sejam pessoas. Então, difícil pensar que uma coisa estuda inglês sozinho, só se fosse um robô, né? Mas tudo bem. Então, a gente troca aqui e coloca we, nós. We. E eu volto aqui, né? Porque não é ele nem ela, então não preciso daquela jogada ali do S, né? We study English by ourselves. Ourselves. We study English by ourselves. O you plural, né? Eu já mostrei. Eles, então, para fechar aqui todo mundo, para não falar que eu não exemplifiquei todos. They study English by themselves. Então aqui eu ilustrei os exemplos aqui da ideia do sozinho, né? E lembrando que foram 4 ideias, 4 possibilidades de uso diferente dessas palavrinhas aí. Ai, meu Deus do céu, quanta regra na cabeça. Realmente, é muita coisa. Então, a minha abordagem de aprendizado, que eu acredito, é o quê? As regras dessas aulas assim de gramática, elas servem para te dar um pouco mais de clareza de como usar aquilo. Eu tento trazer isso da maneira mais simples para você, através de muitos exemplos da forma que a gente se expressa em português, para você conseguir assimilar, né? Agora, o que faz a diferença mesmo para você começar a utilizar, aplicar isso aí com confiança é anotar esses exemplos, buscar mais exemplos e revisar. Anota e revisa. Você tem que ter um caderno de inglês, cara. Você precisa ter um caderninho aí, meu amigo, minha amiga. Caderninho. Para você sempre fazer as anotações das coisas que você vai aprendendo aqui nas aulas, dos exemplos. E todo dia você tem que revisitar ele, né? Ou senão você usa um aplicativo de revisão, como é o Anki, por exemplo, e outros aplicativos aí que fazem a repetição espaçada para você. Mas o fundamento da coisa é aprendeu, anotou, revisou. Revisar inúmeras vezes, até aquilo ali entrar na sua memória. Chega um ponto que você viu aquilo ali tantas vezes que você não esquece mais. Você começa a assimilar melhor tudo isso. E aí, quando você está assistindo um seriado ou assistindo um vídeo no YouTube, lendo um texto em inglês, todas essas coisas que você vai estudando aqui, anotando e revisando, você consegue perceber nos textos e entender, nos vídeos, né? Você consegue ir entendendo cada vez mais, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Beijo no coração, nos vemos na próxima aula. Peace!